começamos a nossa manhã recebendo uma irmã muito querida que conosco se conecta lá do outro lado do mundo, em terras da Rússia. Isis chega para nos falar sobre karma e responsabilidade social. Isis, que alegria poder vê-la nesta nossa manhã, tarde aí na Rússia. Seja bem-vinda. Um prazer muito grande poder estar falando aí com vocês, cada um numa parte do mundo, né? O Serginho no México, eu na Rússia, a gente vai se virando, mas continua junto, né? Então hoje eu vou falar sobre karma e responsabilidade social nesse seminário, enfrentando as dificuldades desse momento de pandemia e etc. E eu quero dar ênfase especial nessa questão da responsabilidade social. Na verdade, a noção mais popularizada do karma é que se trata de coisas ruins, não é? Mas isso não corresponde, porque karma, a palavra karma significa ação, uma ação que produz uma reação igual e em sentido contrário. E isso se aplica bem à lei de Newton, né? Toda ação produz uma reação igual em sentido contrário, na mesma intensidade. Só que Newton fala do karma se aplicando às leis do mundo material. E o karma é uma lei que se aplica ao mundo material, mas também ao mundo moral. Blavatsky dá muita ênfase a isso, especialmente em A Chave para a Teosofia. Quando nós temos uma catástrofe natural, por exemplo, nós podemos dizer que foi Deus que enviou a catástrofe, foi Deus que puniu fulano ou Beltrano. A Chave para a Teosofia mostra que o funcionamento do karma é bem pessoal. E tem um exemplo que eu gosto muito, já citei muito, que é de um ramo de uma árvore, um galho, não é? Quando a gente puxa um ramo, um galho, e a tendência é voltar para o mesmo lugar. E se nesse movimento a gente machuca o braço, a gente pode dizer que foi a árvore que nos machucou ou foi a nossa ignorância que nos trouxe a dor? Então, o karma a gente vê bem nesse sentido, de uma ação que produz um resultado de uma maneira mais ou menos automática. Mas quando nós falamos de responsabilidade social, uma das coisas que a gente quer sempre olhar é a questão de se existe um mal ou se existe um bem. E nas cartas dos Mahatmas, especialmente na carta número 10, existe uma citação de que não existe um mal per si, que ele é apenas a ausência do bem. E só para aquele que se transforma em sua vítima é que acaba sendo um mal. Então, isso procede de duas causas. Uma causa independente da natureza. A natureza carece de bondade e de maldade. Ela somente segue as leis imutáveis. E quando fornece vida e alegria, ou quando envia sofrimento e morte, e destrói o que havia criado. Então, na prática, não existe um mal, mas aquele que recebe pode estar recebendo uma coisa que vai lhe desagradar, como resultado de ações anteriores, seja nessa vida ou em vidas anteriores. Nas instruções esotéricas de Blavatsky, especialmente na instrução número 3, a Blavatsky nos fala que a noção... só um pouquinho. A Blavatsky nos fala que, como não existe o bem nem o mal per si, também não existe o elixir da vida nem o elixir da morte, nem o veneno em si mesmo, senão que está contido tudo numa única essência universal.
E esse ou aquele efeito, ou resultado, depende do grau de diferenciação e das diferentes correlações. O lado luz produz vida, saúde, bênção, paz divina, etc. O lado sombra produz morte, doença, sofrimento, luta e conflito. Então, nós vamos ver que o mal procede da inteligência humana. E nós temos uma citação também da carta número 10, onde é dito que o verdadeiro mal procede do intelecto humano, e sua origem radica inteiramente no homem racional que se separa da natureza. Então, só a humanidade é a fonte do mal. O mal é o exageramento do bem, a progênie da cobiça e do egoísmo humano. E a Chave da Teosofia, Blavatsky nos fala que a harmonia com a natureza, ou a desarmonia com a natureza, a harmonia vai ser sinônimo de bem e a desarmonia vai ser sinônimo de mal. Ela tem uma citação grande, mas, na prática, a ideia é essa, né? O karma devolve a cada um as consequências precisas dos seus próprios atos, sem levar em conta o seu caráter moral, já que recebe o que lhe é devido, e é evidente que terá que expiar os sofrimentos que causou, exatamente como colherá com júbilo os frutos da felicidade e harmonia que contribuiu para produzir. Então, na verdade, para nós, seres humanos, existe um bem e um mal, dependendo de como nós reagimos, de como nós recebemos as consequências das nossas ações. Então, o mal é uma infração das leis de harmonia que regem o universo. E a sua penalidade deve recair sobre o Criador, sobre o violador das leis. Então, isso que um homem semeia, isso ele colherá. A Voz do Silêncio nos fala da heresia da separatividade. A heresia da separatividade ela é causada pelos 5 sentidos. Através dos 5 sentidos, nós nos comportamos como se fôssemos separados dos demais. E assim perdemos o alvo, assim cometemos um pecado. Palavra é essa que é a tradução do grego amártia, que significa, no tiro ao alvo, você acerta na periferia e não no centro. Ou seja, você não entendeu direito que nós somos todos parte da mesma essência universal, mas, através dos seus sentidos, se sente separado dos demais. Então, essa é a grande heresia da separatividade. E nós vamos ver que todo sofrimento e todo mal, eles são oriundos dessa heresia da separatividade. Em A Voz do Silêncio, no aforismo 135, Blavatsky diz: semeia boas ações e colherás os seus frutos. A inação numa obra de caridade vem a ser ação num pecado mortal. Então, não é só tomar lá da cá. Não é só o que me acontece foi porque eu fiz, então eu tenho que pagar, ou o outro fez, ele tem que pagar. Não. A inação numa obra de caridade vem a ser ação no pecado mortal. Um livro que eu gosto muito é o do Dalai Lama, se chama Como Lidar com a Raiva. E ele mostra, nesse livrinho, que quando nós agimos com esse sentido de separatividade, e a raiva é um dos melhores exemplos de sentido de separatividade, nós nos tornamos pouco inteligentes e não sabemos lidar com as situações. Ele dá um exemplo de, por exemplo, se uma pessoa vem e te bate com um pedaço de pau, você vai dizer que você vai ficar com raiva do pedaço de pau ou da pessoa que te bateu? Aí você vai dizer, claro que eu vou ficar com raiva da pessoa, não do pedaço de pau. Pois é, mas a pessoa, ela é vítima da sua raiva.
ela é um instrumento da sua raiva, assim como um pedaço de pau é um instrumento que ele usa para te agredir. Isso tem muita importância, porque, na prática, as pessoas, quando cometem seus erros, elas são vítimas da sua ignorância. Então, de certa maneira, elas são dignas de pena. Mas o aprendizado deve ser incentivado. Então, a gente deve atacar o crime e não o criminoso, nesse sentido. A gente deve ver o que deve ser superado e entender que aquele que está agindo de maneira equivocada é vítima da sua própria ignorância. No Vivekachudamani, existem alguns aforismos que tratam do karma, e eles são muito interessantes. Eu vou ler para vocês aqui um conjunto. O aforismo 7, o 11, o 99, o 86, 280, 321, 452, 551 e 552. E que eles todos mostram o karma dessa maneira impessoal e, ao mesmo tempo, eles relacionam isso com o próprio desenvolvimento espiritual. Então, o aforismo número 7 diz assim: está claramente estabelecido nas escrituras que o karma nunca é causa da emancipação. Por quê? Aí vem o aforismo número 11 e diz: porque as ações são para a purificação do coração e não para a conquista da substância real. A substância só pode ser alcançada pelo reto discernimento e não por qualquer porção de karma. O que quer dizer que o reto discernimento, ou a emancipação, a evolução, ela se dá no plano da consciência. E o karma, ele atua no plano da matéria. Então, por isso, o karma nunca pode ser causa da emancipação. E o 99, ele é até engraçado. Não, é o 86 que é engraçado. Mas o 99 diz o seguinte: esse corpo, produzido de 5 elementos sutis, é o campo dos desejos latentes, onde se experimentam as consequências do karma. Ou seja, as consequências do karma só atingem a personalidade. E o 86 é um dos aforismos que eu mais gosto da Voz do Silêncio, do Vivekachudamani, que fala: quem vive somente para nutrir seu próprio corpo é como alguém que atravessa um rio montado num crocodilo, pensando que seja um tronco de uma árvore. Ou seja, o corpo tem vontade própria. Então, se você atravessa um rio em cima de um crocodilo, o crocodilo tem vontade própria também. E pode, num momento, virar e te machucar. Né? Quem atravessaria um rio montado num crocodilo, não é verdade? No entanto, nós, muitas vezes, vivemos para nutrir o nosso próprio corpo. Então, essa diferença em que o karma ele é só na personalidade, só nos corpos materiais que se experimenta as diferenças, as consequências do karma, e que esses corpos materiais eles têm uma vida própria, eles têm seus próprios desejos, é muito importante nesse processo de aprender a lidar com o karma e aprender a não ser vítima desse crocodilo. Né? Já o 280 diz o seguinte: tendo a certeza de que o corpo é o resultado do karma do passado, torna-te firme e calmo, e com grandes esforços remove a concepção errônea de que o não-espírito é o espírito. Ou seja, há uma maneira de lidar com o karma, tornando-nos firmes e calmos, sabendo que nós não somos os corpos
nem o físico, nem o emocional, nem o mental, e que nenhuma porção do karma pode atingir o nosso ser real. O 231 diz o seguinte: transcendendo todos os objetos perceptíveis e realizando a única verdade que é repleta de bem-aventurança, controlando os órgãos externos e internos, você deve passar o tempo enquanto a escravidão ao karma permanece. Nós temos que elevar a nossa consciência. E, ao elevar a nossa consciência, nós vamos assistir os movimentos do karma. Diz o aforismo 452. O karma contraído antes de alcançarmos o conhecimento não é desfeito pelo próprio conhecimento sem produzir os seus efeitos. Assim como uma flecha bem dirigida irá inevitavelmente de encontro ao seu alvo. Ou seja, a iluminação, a libertação é um movimento da consciência. E as flechas que nós jogamos no passado, elas vão chegar no seu alvo, sim ou sim, embora a consciência possa estar já liberta. Diz o aforismo 551. Assim como um pedaço de madeira é levado a diferentes lugares por uma correnteza, o mesmo ocorre em relação ao corpo que é conduzido pelo karma, de encontro às experiências no seu devido curso. E, por fim, o aforismo 552 diz o seguinte: aquele que está liberto do corpo e alcançou a perfeição permanece entre os divertimentos sensórios como um homem mundano que é sujeito à transmigração, repleto de desejos engendrados pelo karma passado. Entretanto, ele vive tranquilo no corpo como um espectador, livre dos desejos e mudanças, como o centro de uma roda, como o olho do furacão. Então, aqui nos mostra que há uma maneira de lidar com o karma, no qual você passa por ele e, de certa forma, você não é atingido. E, nesse sentido, eu gosto muito de uma historinha que a minha avó me contou quando eu ainda era criança, a história do menino Chata. É uma história que eu já falei várias vezes, talvez vocês se lembrem, mas vale a pena repetir. A história é de um menino que carregava uma bolsa cheia de barras de ouro. Ele ia dar de presente para o professor. Naquela época, não haviam escolas, e os professores davam aula para os alunos, para um ou outro aluno, né? E os pais davam presentes para os professores de quando em quando, em agradecimento pelos serviços prestados. Então, o menino estava carregando essas barras de ouro numa sacola, levando para o seu professor. E aí, passou na frente do Buda, que estava sentado debaixo de uma árvore Bodhi, meditando, já no Nirvana, e o Buda olhou e viu que o menino ia ser roubado e assassinado. E viu também que isso está no karma dele. Então, o que fazer? Esses grandes seres, eles não interferem no karma. Então, o Buda chamou o menino, esse menino chato, ensinou para ele uma musiquinha. E o menino saiu cantando a musiquinha, carregando sua sacola, foi roubado, foi assassinado, entrou diretamente no Devachan e nem percebeu o que tinha acontecido. Por quê? Porque a música do Buda elevou sua consciência. E a consciência, em outro nível, ela não é atingida pelo karma. Então, dessa maneira, nós podemos ver que a meta é a iluminação.
O karma é um efeito secundário de uma vida em que pensamos que estamos separados e que podemos obter algo para nós mesmos. É a nossa identificação com o corpo, a heresia da separatividade, que nos traz o sofrimento. Mas nós, de fato, podemos romper as cadeias que nos atam a esse mundo de misérias. Devemos elevar nossas consciências, vivendo na felicidade do nosso ser real, sem ilusões. Com isso, nós nos elevamos à glória de Deus, vivemos bem. Mas e os nossos irmãos? Será que eles também vivem na glória de Deus? Ou também estão atados pelo karma e pela identificação com o corpo? Nesse sentido, eu gosto muito de um texto que Blavatsky comenta, chamado A Tábua de Esmeralda, um texto de Hermes, onde ela diz: com grande diligência, ascenda da terra ao céu e descenda de novo à terra, unindo o poder das coisas inferiores e superiores. Assim possuirás a luz de todo mundo, e todas as trevas se afastarão de ti. Isso tem mais força do que a força mesmo, porque superará cada detalhe sutil e penetrará todas as coisas sólidas. Então, nós, como diz a Távola Redonda, nós devemos nos elevar para a glória de Deus. No entanto, voltar para o serviço do Rei. Dessa maneira, há um movimento de ascensão e um movimento de volta. Esse é próprio do caminho dos bodhisattvas. Também, uma coisa que chama muita atenção é que a música do Buda, o Buda é o grande bodhisattva. A música do Buda é a compaixão. E só através da compaixão, realizando a nossa responsabilidade social, é que nós vamos poder, eventualmente, encontrar a música do Buda. Diz a carta número 38, só aquele que tem amor pela humanidade no seu coração é capaz de captar completamente a ideia de uma fraternidade prática e regeneradora. Só ele está qualificado para a posse dos nossos segredos. Nessa mesma carta 38, tem outra citação. Um homem que não coloque o bem da humanidade acima do seu próprio bem não é digno em converter-se num Shela. Não é digno de alcançar um conhecimento mais elevado do que seu vizinho. E aí podemos perguntar, até quando? E aí o ocultismo prático vem a nos responder. Até que o mestre te escolha para vir com ele, deve estar com a humanidade, trabalhando desinteressadamente pelo seu progresso e evolução. Só isso pode trazer a verdadeira satisfação. Então, no meu entender, baseado especialmente em Blavatsky, baseado nessas citações, eu percebo que a saída é a compaixão. A compaixão por todos os seres. Mas ninguém pode dar o que não tem. Então, nós temos que nos elevar e nos voltar para os nossos semelhantes de forma a cumprir a nossa responsabilidade social nesse sofrimento que vive a humanidade. Ainda somos crianças, ainda estamos aprendendo, mas enquanto aprendemos, podemos ajudar os nossos irmãos a também se desidentificar do corpo, dos corpos que são atingidos pelo karma
que são a verdadeira fonte de sofrimento. Vamos sair de cima desse crocodilo? Vamos elevar nossa consciência e encontrar a música do Buda? Obrigada.